Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa videoaula eu vou resolver mais um exemplo sobre a definição de derivada. Então nós temos aqui o conteúdo que é derivada, eu deixei escrito aqui a definição e também deixei a parte aqui da fórmula que é a definição formal da derivada de uma função, beleza? O exemplo que nós temos que fazer é esse aqui, ó. Exemplo. Sendo y igual a 1 sobre x, determine dy dx. Então, essa é a meta dessa aula. Vamos para ela? Pessoal, vamos derivar então a função y igual a 1 sobre x. Mas antes de fazer essa derivada, eu gostaria de mostrar para você um novo modelo de escrever a derivada de uma função. Veja que na aula passada nós trabalhamos com f' e agora não é f'. Ó, sendo y igual a 1 sobre x, determine dy dx. Esse dy dx não é para você entender como uma fração, como uma divisão de duas coisas. É para você entender assim, ó, dy dx, você deverá pensar assim, é a derivada em relação a x da função y. Porque no caso a nossa função 1 sobre x recebeu o nome de y. Isso aqui é outro método de definir uma derivada, né, de mostrar que você quer derivar. Na aula passada era f', beleza? Então vamos derivar. Ó, eu tenho que derivar a função 1 sobre x. E eu vou ter que aplicar a definição formal de derivada. Ou seja, no lugar do x aqui, nessa primeira substituição, entra x mais ΔX. E depois a própria função. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Então nós temos o seguinte, ó. Eu vou fazer a escrita com dy dx e já indicando que é f', então vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, dy dx é equivalente a f' da função x, ou seja, é a derivada de uma função, tá? Agora eu vou aplicar o limite ali, que nada mais é que o limite quando ΔX tende a zero. Aí aqui vai ficar assim, ó, como a função é 1 sobre x, no primeiro caso vai ficar 1 sobre x mais ΔX. Menos, agora vem a função aplicada em f de x, a própria f de x, ou seja, 1 sobre x. Beleza, né? Essa substituição foi fácil. Tudo isso, vou usar a régua aqui, dividido pelo ΔX e ele está indo para zero. Tudo isso dividido por ΔX. Pessoal, a partir de agora eu vou parar de escrever então dy dx, que você já sabe que significa f' de x. Agora eu tenho que resolver isso aqui. Então eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, porque eles são diferentes. Com isso então eu vou ter que a função f' de x é igual. Aqui não vai ficar bom, pessoal, porque é uma fração, vai ficar muito misturado, né? Deixa eu pular uma linha aqui. Fazer aqui, ó. Então eu tenho que a f' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí aqui eu vou tirar o MMC, menor múltiplo comum entre x mais ΔX e x. Você escreve assim, ó, abre parênteses, x mais ΔX vezes o x ali. Então, nesse caso, o MMC pode ser considerado o produto dos denominadores. Tranquilo, né? Aí lá em cima vai ficar assim, ó. O jeito que eu gosto de fazer, que eu acho prático, depois que você escrever o MMC, você multiplica cruzado, ó. X vezes 1, x, menos da fórmula, e agora coloca dentro de um parênteses, senão vai errar, hein? X mais 1, x mais ΔX vezes 1, x
mais ΔX. Não esquece de colocar o parênteses ali, senão dá muito errado. Beleza, pessoal? Tudo isso aí dividido, então, por ΔX. Turminha, agora eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu vou fazer algo um pouco rápido, tá? Veja que você pode considerar que aqui nós temos a divisão de duas frações, correto? Que aqui embaixo do ΔX, ó, você imagina que tem um número 1 aqui, ó. Então você tem a divisão de duas frações. Qual é a regra para divisão de duas frações? Conserva a primeira, conserva, e multiplica pelo inverso da segunda. E é isso que eu vou fazer, só que simultaneamente eu já vou fazer a distributiva aqui, ó, tá? Então vamos ver como é que fica, ó. Vai ficar assim, deixa eu ver, eu pular um espaço aqui. F' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí, ó, a primeira fração é só isso aqui, tá? Então, eu vou preservar ela. Aí vai ficar x, distributiva, menos x, menos ΔX. E agora eu recopio essa parte de baixo. Deixa eu pegar minha régua para não ficar muito feio. Eu já fiz um x aqui horrível, né? Meu Deus do céu. Que x feio. Ah, piorou. Aí aqui eu copio o denominador, né? Que é x mais ΔX vezes x. E multiplico pelo inverso da segunda, que vai dar 1 sobre ΔX. Beleza? Vou pegar o canetão vermelho, pessoal, porque agora nós temos coisas boas que vai acontecer. Primeiro, ó, você tem que o x positivo cancela o x negativo, certo? Beleza, acabou. Lá em cima, então, vai ficar quem? Menos ΔX vezes 1. E aqui embaixo vai ficar x mais ΔX vezes x vezes ΔX. Eu ia fazer direto, mas para não complicar, eu vou recopiar, tá? Então, isso aí vai ficar assim agora, né? Agora já dá para copiar mais pertinho. F' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Veja que eu não vou fazer a distributiva aqui, tá? Em cima, menos ΔX vezes 1, menos ΔX. Deixa eu passar a reta aqui para ficar mais fácil aqui. No denominador, então, vai ficar ΔX vezes o parênteses. Então, vou colocar ΔX vezes x mais ΔX. Fecha. Observe que você tem ΔX no numerador e ΔX no denominador. Um cancela o outro. Esborrachou, esborrachou. Em cima sobrou menos 1. E embaixo sobrou x. Agora eu vou fazer a distributiva ali para ficar bem bonitinho. F' de x é igual ao limite quando ΔX tender a zero de menos 1 e aqui embaixo x vezes x ao quadrado, x vezes ΔX mais x ΔX. Deixa eu passar a reta aqui, vamos ver se fica bonito sem a régua. Não, não ficou não. Mas tudo bem, dessa vez vai assim. Pessoal, agora eu vou aplicar o limite. Veja que eu estou mandando o ΔX para zero, certo? Estou mandando o ΔX para zero. Então, esse carinha aqui, ó, vai dar zero. Zero vezes x, zero. Ou seja, tudo isso aqui, ó, zerou. O que sobrou foi x ao quadrado. Ou seja, a derivada, vou colocar aqui, a derivada da função nada mais é do que menos 1 sobre x ao quadrado. Era isso que o exercício pediu, então nós terminamos. Ó, sendo y igual a 1 sobre x, determine dy dx. Só para não ficar assim, para não brigar com a gente, né? Então vamos fazer assim, ó.
O que ele queria era calcular dy dx. dy dx, certo? E o dy dx deu menos 1 sobre x ao quadrado. Bem tranquilo isso aí, né, pessoal? Agora, assim, deixa eu perguntar para vocês, deixa eu mostrar um negócio aqui. Faz de conta que ele falou o mesmo exercício, ó, sendo y igual a 1 sobre x, determine dy dx. Só que de vez ele falar só isso, ele colocou assim, né? Vamos colocar mais um detalhe aqui. Determine dy dx. Aí ele colocou no ponto P, aí o ponto P é 1 para x, e aí vai dar, né? Se você colocar aqui na função, cadê a função aqui? Se você colocar 1 para x, vai dar 1 para y. Beleza. Então ele quer que você calcule a derivada no ponto 1 para x, 1 para y, né? Você vai lembrar que é sempre um par ordenado nessa ordem, x, y. Tá, se você já calculou a derivada, o que é que falta fazer agora? Falta substituir o x aqui por 1, porque ele falou calcule a derivada nesse ponto. Aí você vai lá, ó, vou fazer aqui, tá? Vamos fazer ali. Aí ficaria assim, ó, vou escrever com a outra notação, f', tá? Então ficaria a f' aplicada no 1, porque o x é 1. Isso aí vai ser menos 1 sobre 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, menos 1 sobre 1. Ou seja, isso aí vai dar menos 1 sobre 1, que é igual a menos 1. Então, pessoal, se fosse a derivada no ponto, nós teríamos como resposta um valor numérico, que seria o menos 1. Se for somente a derivada, nós teríamos como resposta, essa função aqui, ó, essa derivada aqui. Deixa eu destacar aqui. Beleza? Então, se for num determinado ponto, é só você substituir o x pelo x que ele está te dando. Se for só a derivada da função, então é só fazer isso. Beleza, pessoal? Tranquilo essa daí, né? Pessoal, para efeito de curiosidade, então, para a gente entender um pouco, eu vou mostrar o que é que essa derivada significa para nós, tá? Vou fazer um plano cartesiano. Veja, o exercício não pedia isso, mas só para a gente entender, tá? Então, ó, aqui eu tenho um plano cartesiano, o eixo y, tenho o eixo x. Perfeito? Como eu já tenho uma certa prática, uma certa experiência, eu sei que o gráfico dessa função é alguma coisa assim, ó. Assim e assim. Beleza? Então, esse aqui seria o gráfico da função. Veja que se eu perguntar assim, ó, a derivada no ponto 1 para x e 1 para y, então eu posso imaginar que a derivada é aqui, ó. 1 para x, 1 para y, certo? E qual foi a resposta que nós encontramos? Nós encontramos a resposta em forma de função, menos 1 sobre x quadrado, mas quando nós substituímos o ponto x igual a 1 nela, nós encontramos como resposta o número menos 1. E o que isso quer dizer? Quer dizer que no ponto x igual a 1 do gráfico da função, a derivada te mostra que existe uma taxa de decrescimento, ou seja, uma variação negativa. Se você fosse passar a reta tangente aqui, a reta tangente seria decrescente, tá? Se isso aqui se essa função modelasse
o comportamento de uma bactéria, então nesse ponto você tinha que a taxa de decrescimento, ou seja, as bactérias estariam morrendo nessa taxa de velocidade, nessa taxa de variação instantânea, beleza? É isso então que nós calculamos, tá? Você pode pensar assim que foi a taxa de decrescimento instantâneo, nós calculamos a derivada, perfeito? É lógico que daí a função teria que ser modelada para esse tipo de situação. Tranquilo, né? Terminamos então a resolução desse exercício e vamos para o próximo. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!